Boa noite, igreja, graça e paz. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Mais uma vez, estamos juntos com a expectativa de que você tenha um tempo agradável na tua casa, que você tenha um tempo junto com a tua família e que dedique realmente esse tempo com teu coração. Amém? Vamos orar, igreja? Senhor Jesus, Pai, muito obrigado por mais uma oportunidade que temos, Senhor. Muito obrigado pela saúde que o Senhor nos dá, para podermos, Senhor, dedicar esse tempo exclusivo para Ti, Pai, e para os nossos irmãos, Deus. Em nome de Jesus, Pai, visita o coração de cada um, de cada família, que a gente possa estar com o coração, com a mente, e que com o coração e com a mente, Pai, dedicado 100% a Ti esse momento, Pai, em nome de Jesus. Que aquele que tem voz, aquele que tem ar nos pulmões, adore o Senhor agora, Senhor. Que aqueles que estão com o coração machucado, aqueles que estão fracos, Senhor, que eles sejam fortalecidos, Pai, pelo Teu Espírito agora, em nome de Jesus, Deus. Buscamos a Tua presença, Pai, buscamos alinhar o nosso coração com o Seu, Deus. Então, em nome de Jesus, Pai, que a gente possa experimentar mais uma vez da Tua presença essa noite, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Eis-me aqui, esperando encontrar tal perdão, só a graça nos dá. Esse é o lugar onde a misericórdia está. Eu era cego, hoje eu posso ver e posso ouvi-lo convidando-me a crer que este é o lugar onde a misericórdia está. Fortaleçam as mãos e o coração. Diga ao cansado que Ele está vindo, está aqui. Ele é quem salva, Ele é o Redentor. Por Sua graça Ele nos libertou. Esse é o lugar onde a misericórdia está. Eu era cego, hoje eu posso ver e posso ouvi-lo convidando-me a crer que esse é o lugar onde a misericórdia está. Fortaleçam as mãos e o coração. Diga ao cansado que Ele está vindo, está aqui. Ele é quem salva, Ele é quem salva, Ele é o Redentor. Por Sua graça Ele nos libertou. Esse é o lugar onde a misericórdia está.
Eu era cego, hoje eu posso ver e posso ouvi-lo convidando-me a crer que este é o lugar onde a misericórdia está. Fortaleçam as mãos e o coração. Diga ao cansado que Ele está vindo, está aqui. Fortaleçam as mãos e o coração. Diga ao cansado que Ele está vindo e está aqui. Jesus. Ele é quem salva, Ele é o Redentor. Por sua graça Ele nos libertou. Este é o lugar onde a misericórdia está. Eu era cego, hoje eu posso ver. Eu posso ouvi-lo convidando-me a crer que este é o lugar onde a misericórdia está. Fortaleçam as mãos e o coração. Diga ao cansado que Ele está vindo e está aqui. Amém, Senhor. Aleluia, Pai. Glória ao Teu nome, Senhor, por isso, Deus. Ansiamos por Tua vinda, Jesus. Enquanto esperamos, Pai, fortalece as nossas mãos para servirmos, Pai. Fortalece as nossas mãos, Pai, para amar cada vez mais, Senhor. Fortalece o nosso coração, porque o mundo é do mal, Senhor. O mundo nos entristece, o mundo nos machuca, mas o Senhor venceu o mundo, Pai. E glória a Ti por isso, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém, igreja? Graça e paz. Tudo bem com vocês? Nós estamos bem, né? Nós estamos bem porque nós estamos na presença de Deus. E hoje, mais um dia, as misericórdias do Senhor se renovou nas nossas vidas, como nós cantamos aqui agora, né? O Senhor Deus é aquele que fortalece as nossas mãos, o nosso coração, para que nós possamos demonstrar amor uns pelos outros. E louvamos a Deus nesse momento, porque Ele é tudo para nós. Sem Ele, nós não respiramos, sem Ele nós não enxergamos, sem Ele nós não andamos. Então, tudo aquilo que nós somos, nós devemos a Deus, ao nosso Senhor. E hoje nós somos gratos a Deus por isso. Então, hoje nós vamos dar continuidade às linguagens do amor de Jesus. Então, nós estamos nessa série de mensagens e hoje nós vamos falar sobre a linguagem do amor que Jesus expressou sendo servo. Então, nós já vimos a primeira linguagem do amor de Jesus, foi através da obediência. Jesus, ele demonstrou amor por Deus e por nós, sendo obediente. E se nós queremos demonstrar amor a Jesus, queremos falar a linguagem do amor que o Senhor Jesus aceita e quer ser amado, nós devemos obedecê-lo.
Nós também já estudamos que o Senhor Jesus, ele demonstra amor através do tempo de qualidade que ele passa com as pessoas e do tempo de qualidade que ele passou com Deus enquanto ele esteve aqui na terra. E se nós queremos amar como o Senhor Jesus amou, nós devemos doar o nosso tempo de qualidade para as pessoas que estão ao nosso redor, e nós também devemos doar o nosso tempo de qualidade ao Senhor. Lembram que nós estudamos sobre tomar todo dia o chá de BO, Bíblia e oração? Então nós não podemos nos esquecermos que através da Bíblia, do estudo da palavra e da oração, nós temos comunhão com o Pai. E através da comunhão com o Pai é que nós somos fortalecidos. Então essa linguagem é uma linguagem que nós precisamos expressar para Deus e precisamos expressar para as pessoas, essa linguagem do amor. E hoje nós vamos estudar a linguagem do amor de Jesus, que ele foi servo, né? Ele que foi o exemplo de líder servo. E o autor Gary Chapman, do livro As 5 Linguagens do Amor, ele chama isso, essa linguagem do amor, de atos de serviço. E nós encontramos, né, na palavra de Deus esse norte, né? O Senhor Jesus, ele nos dá esse ensino de sermos servos uns dos outros. Mas é um serviço mútuo, né? Eu sirvo você, você me serve. E todos somos servidos. E quando eu sirvo alguém, né, e alguém me serve, há igualdade no reino de Deus. Então nós somos chamados para ser servos uns dos outros. E não sei se você já observou, mas tem algumas lojas que as pessoas usam uma camiseta e às vezes está escrito atrás ou escrito na frente, posso te ajudar? Eu acho tão interessante esse uniforme dessas pessoas, porque quando eu vejo que tem um funcionário vestido dessa maneira, né, com essa camiseta, escrito essa frase, eu tenho mais liberdade de chamá-lo e pedir ajuda, né, e tirar dúvida ou pedir um outro objeto da loja que eu precise. Então eu acho muito interessante esse tipo de uniforme, e eu creio que esse é um tipo de uniforme que nós cristãos deveríamos usar, né? Sempre está escrito em que posso te servir, ou como eu posso te ajudar, né? De uma linguagem, né, parecida com a outra. E Jesus, ele no Evangelho de João, no capítulo 13, então o evangelista João, ele vai relatando ali os finais da vida de Jesus, né? Os últimos ensinos que Jesus deu aos seus discípulos. E no capítulo 13, na ceia, depois que eles ceiaram, Jesus ele quis assim demonstrar um ato de serviço aos seus discípulos. Ele já tinha dado muitos ensinos, mas ali ele quis demonstrar na prática, porque como se fosse a cereja do bolo. Ele tinha ensinado muitas coisas para os discípulos, mas eu acho que naquele momento ele quis ensinar bem para o fim mesmo, para que ficasse marcado, para que eles nunca esquecessem de como ele demonstrou essa linguagem do amor para eles. E então lá no capítulo 13, os versículos 4 e 5 diz assim: Assim levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com uma toalha que estava em sua cintura. Quando terminou de lavar os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: Vocês entendem o que eu fiz a vocês? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu o sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei os seus pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Digo verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem.
Então eu acho tão interessante assim, que o Senhor Jesus, ele tirou a capa, ele tirou a sua capa e ele pegou uma toalha e colocou na sua cintura. E daí ele mesmo derramou água numa bacia. Então tudo isso foi atos de serviço que ele foi fazendo. E ele foi lavar os pés dos seus discípulos. Então, esse tipo de serviço era do menor escravo de uma casa. Porque vocês imaginem, antigamente os calçados não eram fechados. Então, e eles andavam por vários lugarejos, por várias cidades. Então, imagine como que estavam os pés desses discípulos, né? E o Senhor Jesus, ele pegou e tirou sua capa e pegou essa toalha. E derramou água na bacia e com isso ele fez o maior gesto de humildade, né? Servindo os seus discípulos. E então esse era o serviço do menor servo da casa, mas o Senhor Jesus, sendo mestre e Senhor, ele quis ocupar o lugar do menor servo, porque ele queria dar o exemplo, né? E ele terminou dizendo: se eu sou mestre e Senhor de vocês, eu faço isso? Ele perguntou: vocês entendem o que eu fiz? Vocês conseguem entender o que eu quis fazer para vocês? Se eu sou mestre e Senhor, fiz isso, vocês devem fazer o mesmo. E vocês serão felizes se vocês praticarem estas coisas. Então, nós como discípulos do Senhor Jesus, nós somos chamados para fazer aquilo que Ele fez, né? Ser servos uns dos outros. E por que será que o Senhor Jesus fez isso? Porque Ele quis mostrar que no reino de Deus, maior é aquele que serve. Então o Senhor Jesus, ele quis dar o exemplo, demonstrando que maior no reino de Deus é aquele que serve. E quem não serve, não serve. Quem não serve, não serve. O serviço cristão, ele tem por finalidade a glorificação de Deus e a edificação do próximo. Então, os dons que o Senhor nos deu, eles têm essas duas finalidades: glorificar o Pai e servir as pessoas, né? Mas quando você serve alguém, você também é edificado. Quanto mais você pratica essa linguagem do amor na vida das pessoas, mais você é edificado, né? Mais nós somos edificados, quanto mais nós demonstramos essa linguagem de amor para as pessoas. Então, o que é ser servo? Ser servo é você ter uma atitude, né? É fazer algo por alguém. É você ter uma prática, não apenas você amar as pessoas só de palavras, mas é você ter uma atitude prática em favor de alguém. É você fazer para alguém aquilo que você gostaria que fizesse para você. Aquilo que você gostaria que fizesse para você, você faz para outra pessoa. E é uma das formas que as pessoas que recebem atos de serviço, elas se sentem valorizadas, elas se sentem cuidadas e elas se sentem amadas, né? Então, assim como nós amamos tudo aquilo que o Senhor Jesus fez por nós, tudo aquilo que Ele faz por nós, todos os dias nós somos presenteados, né, por atos de serviço do Senhor. O sol que nos aquece, a chuva que estava sendo necessária, tudo, o ar que nós respiramos, tudo que o Senhor faz para nós, Ele nos provê, tudo, Ele nos serve. Nós somos servidos por Deus diariamente. E nós nos sentimos amados, nos sentimos cuidados por Deus. Da mesma maneira que nós somos amados por Deus, nós devemos, né, praticar esse amor para as pessoas. E você concorda comigo que se nós tivéssemos atos de serviço, se todos os cristãos praticassem essa linguagem do amor, nós teríamos menos conflitos dentro de casa, né, no nosso trabalho? Se cada um quisesse ser servo um do outro, você não concorda comigo que nós teríamos menos conflitos, né, no ambiente de trabalho, no colégio, na escola, na nossa casa principalmente, agora que nós estamos, né, mais em casa, e na igreja, né? Então nós teríamos menos conflitos. Nós vivemos numa sociedade onde as pessoas querem ser servidas. E no meio evangélico não tem sido diferente. Há uma elite evangélica que quer apenas ser servida.
Mas o Senhor Jesus, ele disse que no reino dele não deve ser dessa maneira. No reino dele, ele disse que maior é aquele que serve. Se nós somos discípulos do Senhor, nós temos que servir uns aos outros. Então Jesus declarou lá em Mateus 20 que ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Ele disse assim que entre os governantes do mundo, as pessoas buscam poder, buscam posição, buscam prestígio e querem cada vez mais exercer esse poder sobre seus liderados. Mas ele disse que no nosso meio não deve ser assim. Ele disse que no nosso meio, aquele que quiser ser importante deverá ser servo. Então nós vivemos na contramão do mundo, né? Nós vivemos, os valores do reino, eles são ao contrário dos valores do mundo, né? Então nós não podemos buscar cargos, posições, porque não importa o que nós fazemos para o Senhor, né? No sentido de ter os melhores cargos. O que importa é a nossa função, a função de servo. E sempre vai ter essa vaga no reino de Deus, para você ser servo. Essa vaga sempre vai existir, né? Para nós estarmos servindo. Jesus, ele veio diaconar, né? Então você já deve ter ouvido falar da palavra diáconos. Diácono, né? Tem muitos, tem na Bíblia e tem muitos que exercem essa função de diáconos. Então, diaconia é uma palavra grega e significa serviço. E o que significa diaconia? Significa o ministério especial daqueles que executam os pedidos de outra pessoa. Então é quando você executa algo que alguém pede para você, né? Ou quando você executa algo que você vê alguém precisando perto de você. Isso é diaconia. E no Novo Testamento, essa palavra ela é usada cerca de 100 vezes. E é uma expressão que ela aparece como substantivo diáconos, como eu já falei, alguém que serve. Diaconia, serviço, e como o verbo diaconeio, que é servir. E ela varia, ela tem algumas variações. Então, ela se refere a algumas partes do Novo Testamento a uma ajuda material. Em outras partes, ela significa serviço nas mesas, né? Aquelas pessoas que servem nas mesas. E em outros lugares do Novo Testamento é sobre distribuição de recursos financeiros. Então, ajuda material para aquelas pessoas que estavam precisando, né? Os diáconos, eles tinham essa função. Em outros momentos, servir as mesas, essa era a função dos diáconos, e também a distribuição de recursos financeiros. Então, o que é ser diácono? Às vezes é pôr a mão na massa, e outras vezes é pôr a mão no bolso. Então, isso é diaconar, isso é servir. Mas por que nós precisamos, né, fazer isso? Porque através do serviço ao outro, você serve a Deus. Nós só servimos a Deus servindo as pessoas. Deus, na verdade, ele não precisa do nosso serviço. Ele não precisa. Ele conta conosco. E nós servimos a Deus servindo as pessoas. E também nós imitamos o nosso Mestre Jesus, né? Ele que foi o maior exemplo. E nós também damos testemunho cristão. Somos sal da terra e luz do mundo. O Espírito Santo, ele precisa de um corpo para agir aqui na terra, né? Porque é o Espírito Santo de Deus. Ele precisa de um corpo. Ele precisa do teu corpo para agir aqui na terra. Ele precisa do corpo de Cristo. Então, eu e você, nós somos o corpo de Cristo. E o Espírito Santo, ele age por meio desse corpo. Nós somos as mãos, nós somos os pés, nós somos a boca de Deus na terra. E é por meio das nossas mãos, por meio das nossas ações, né, do nosso corpo, das nossas atitudes, que o Espírito Santo age. Então o Espírito Santo, ele conta com você, né? Nós somos o corpo de Cristo e nós devemos usar os nossos dons.
em amor a Deus e expressando essa linguagem do amor aos cristãos, aos nossos irmãos, né? Então tem na Bíblia um exemplo de uma mulher que se chama Febe. Eu não sei se você já conhece, mas é uma mulher que ela servia, né? E ali ela era diaconisa na igreja de Cencreia. E o apóstolo Paulo, quando ele escreveu aos Romanos, lá no capítulo 16, ele recomendou a irmã Febe, né? Essa serva Febe, para as pessoas lá da igreja de Roma, para os cristãos que moravam em Roma. E ele disse assim, tudo que ela precisar, eu gostaria que vocês fizessem para ela. O tipo de ajuda que ela precisar, eu gostaria que os irmãos aí de Roma fizessem para a irmã Febe. Porque ela tem sido uma protetora. Então ela foi uma diaconisa na igreja de Cencreia. Ela era uma protetora, ela era uma auxiliadora, ela era uma hóspede, ela hospedava, na verdade, as pessoas na casa dela. Inclusive o apóstolo Paulo, né? Ela hospedava as pessoas. E então, ela deu testemunho cristão. E onde for contada a história, né, do Evangelho e as cartas do apóstolo Paulo, onde chegar a Bíblia, as pessoas vão conhecer a história da diaconisa Febe. E o nome dela significa luz, radiante, brilhante. Então, quando nós servimos, nós refletimos a luz de Cristo. Então, quando eu sou uma diaconisa, quando você é uma diaconisa ou um diácono, você está refletindo a luz de Cristo, aonde você estiver. Nós conhecemos muito bem, né? Eu acho que todos, ou se não todos, a maioria, já tem de cor e salteado o capítulo 3, versículo 16 do Evangelho de João, né? João 3,16, né? Onde diz que Deus amou o mundo de tal maneira que lhe deu o seu único filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas nós também deveríamos guardar 1 João 3,16. Não sei se você lembra o que está escrito lá, mas lá está escrito assim que nós conhecemos o amor de Deus, né? Nisto conhecemos o amor de Deus, porque Cristo deu a sua vida por nós, né? Deu a vida em resgate pela nossa vida. Mas nós também devemos dar a nossa vida em resgate dos nossos irmãos. Então a primeira parte é muito parecida com João 3,16, onde diz que Deus, nós conhecemos o amor, nós conhecemos a linguagem do amor de Deus, porque Deus deu o seu Filho para morrer por nós. E a segunda parte diz que nós devemos dar a nossa vida em favor dos nossos irmãos, né? Por nossos irmãos. E o apóstolo João, ele continua lá, né? A partir do 17, do 18, ele fala assim que se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Se você vê alguém passando por necessidade e você tem recursos materiais e você não ajuda, como que pode permanecer em você o amor de Deus? Tá vendo como nós, cristãos, temos que andar na contramão do mundo? E agora, nessa época de pandemia, quantas pessoas não estão precisando de ajuda? De todo tipo de ajuda, né? De todo tipo de ato de serviço. Então, eu creio que todos nós temos oportunidades de estar demonstrando essa linguagem do amor, principalmente nessa época agora. E o apóstolo João continua: filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Ou seja, não é para nós amar apenas com as nossas palavras, mas é para nós amar em ação e em verdade, um amor concreto. Foi assim e é assim que o Senhor nos ama. O Senhor não exige de nós aquilo que Ele já não deu para nós. Por isso que ele primeiro lavou os pés dos discípulos, depois Ele disse: vocês vão e façam o mesmo. Claro que a gente não é no sentido literal, né? Você sair lavando os pés das pessoas. Mas
tem muitas maneiras de você pegar uma toalha e lavar os pés e secar os pés. Ele lavou e secou os pés. Ele fez o serviço completo, para dar o exemplo. Então Jesus, ele serviu de diversas maneiras e ele nos serve de diversas maneiras, né? Através de curas, quando ele esteve na terra, e hoje ainda ele nos serve através de curas. Mas a maneira mais importante que o Senhor nos serviu foi dando a sua própria vida para nos resgatar. Essa foi a linguagem do amor mais perfeita que o Senhor Jesus demonstrou para mim e para você. Foi tendo morrido em meu lugar e no teu lugar, para nos dar o perdão, para nos dar a reconciliação. Então, o maior ato de serviço que o Senhor demonstrou para nós foi entregando a sua própria vida em favor das nossas vidas, em troca das nossas vidas. Então, o que eu preciso fazer sabendo disso, né? Nós precisamos, então, ser sensíveis às necessidades das pessoas que estão ao nosso redor e oferecer, né, serviço como expressão de amor. Como o apóstolo João disse, não amar só de boca, mas amar em ação e em verdade. Nós precisamos estar dispostos a sair da zona de conforto, para estender a mão aos necessitados, aos enfermos, aos desamparados ou os injustiçados. Nós devemos ser diáconos não apenas no templo, mas na nossa casa, no nosso trabalho, na escola, na nossa família. Então nós devemos ser diáconos aonde o Senhor nos levar. Nós não devemos fazer parte dessa elite evangélica que quer apenas ser servido. Nós não podemos fazer parte dessa elite evangélica. Nós temos que fazer a diferença. Qual foi a última vez que você serviu uma pessoa? Quem foi a última pessoa que você serviu? E como que eu posso servir? Eu coloquei alguns exemplos, mas eu sei que tem inúmeros. Na Bíblia toda tem muitos exemplos e você também, né, sabe muitos exemplos sobre isso, né, sobre como que você pode servir. Mas eu coloquei partilhando a fé com outros cristãos, cuidando de alguém que necessite, né, de cuidados, através de atos de misericórdia ou compaixão. Pode ser começando dentro da tua própria casa. Dentro da tua própria casa você já pode começar. Você pode servir uma refeição para as pessoas que estão com fome. Você pode denunciar a injustiça. Você pode ir a um supermercado para um idoso, já é um ato de serviço. Você pode higienizar a casa de alguém, né? Hoje, com essa doença que está aí, nós precisamos ter uma higienização muito mais eficaz. E às vezes tem um idoso que ele não consegue fazer essa higienização. Então você pode estar fazendo uma higienização na casa de alguém. Você pode estar levando uma pessoa no médico, isso é também atos de serviço. Lendo uma história para uma criança ou até para um idoso, lendo a palavra de Deus para uma criança, para um idoso. Você pode estar prestando auxílio aos pobres, aos necessitados. Uma outra ideia também, de repente, se você é costureira ou você pode estar fazendo máscaras e doando para as pessoas. Ou então, se você não tem condições de fazer as máscaras para doar, você pode estar fazendo a preço de custo. Né? Você faz um preço mais em conta para as pessoas que não têm condições de comprar. Você pode estar doando, então, máscaras, né? Fazendo as máscaras. Como a Dorcas lá, né? Que era uma costureira e ajudava muitas pessoas. E quando ela morreu, as pessoas ficaram muito tristes. Porque ela era uma pessoa que ajudava, ela fazia costuras. E também, se de repente você faz tricô, você pode estar fazendo cachecol. Eu coloquei algumas coisas assim que me veio à mente, né? Agora também tem os cadastros na internet, os cadastros desses auxílios. Né? Tem vários auxílios que o governo tá dando para as pessoas. E a gente pode estar fazendo isso também. Então tem inúmeras maneiras de você exercer diaconia, né? De você ser um diácono ou uma diaconisa. A diaconia, ela é uma atitude, ela é o estilo de vida que Jesus exige dos seus discípulos.
Então, quando você serve, você dá testemunho, você demonstra que você é um discípulo de Jesus. E então Jesus, ele nos deu, né, um grande exemplo lá, pegando a toalha e lavando os pés dos seus discípulos. E ele demonstrou também humildade. Então, para nós servirmos, né, para nós expressarmos essa linguagem de amor através do serviço, nós precisamos ser humildes. Nós precisamos ser humildes para receber atos de serviço de outras pessoas, e nós também precisamos ser humildes para perguntar no que a pessoa precisa e para nós estender a mão, né? Como que a gente pode estar servindo. Nós da Igreja da Vinha, nós queremos ser conhecida como uma igreja que serve a Cristo, servindo as pessoas. Nós queremos ter essa marca aqui na cidade, de ser uma igreja que serve a Deus, servindo as pessoas, com palavras e ações concretas do amor de Deus, né? Nós queremos expressar essa linguagem do amor através do serviço cristão. O mundo pergunta, quantas pessoas trabalham para você? Mas o Senhor quer saber, para quantas pessoas você trabalha? É sempre o inverso do mundo, né? O mundo quer saber quantas pessoas trabalham para você, né? Quantas pessoas estão ao seu serviço? Mas Cristo, ele faz a pergunta diferente. Ele pergunta, para quantas pessoas você trabalha? Né? Para quantas pessoas nós estamos trabalhando? Quem não serve, não serve. Nós, cristãos, nós deveríamos sempre andar com uma toalha na mão, né? E perguntando, em que eu posso te ajudar? Ou nós poderíamos andar com essa camiseta, né? Escrita, como que eu posso te servir? Gostaria que você imaginasse agora como que seria a tua casa, a sua casa, se todos usassem uma camiseta com essa frase e todos agissem como servos uns dos outros. Como que seria a sua casa se todos agissem como servos uns dos outros? E como que seria a nossa igreja, né? Se todos os cristãos servissem uns aos outros? E como que seria Itaperuçu, o nosso município, se cada um que mora aqui servisse uns aos outros? E como que seria o mundo inteiro se todos os cristãos se comprometessem em ser diáconos uns dos outros? Como será que seria? Eu creio que seria o céu aqui na terra, né? Eu creio que quando o Senhor Deus estabeleceu o seu reino por completo, vai ser dessa maneira. Amém? Então, o desafio para nós essa semana é procurar alguém que precise da nossa linguagem do amor, atos de serviço, né? E você se dispor a ser servo. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, no nome de Jesus, Pai, nós te louvamos, Senhor, pela Tua palavra. Nós te louvamos, Senhor, porque a Tua palavra é viva e eficaz. E ela vem, Senhor, e muda a nossa mente, Senhor. Porque é totalmente ao contrário, Senhor, dos valores do mundo, Jesus. E nós queremos, Senhor, ser Teus seguidores. Nós queremos, Senhor, amar o Senhor da maneira que o Senhor deseja e quer ser amado. O Senhor demonstrou a linguagem do amor sendo servo para nós, dando a sua vida em resgate pela nossa vida. Da mesma maneira, Senhor, nós queremos demonstrar essa linguagem do amor para o Senhor, servindo as pessoas, dando a nossa vida pela vida dos nossos irmãos. Pai, no nome de Jesus, Pai, o Senhor nos chama para abrir mão, Senhor, do nosso tempo, abrir mão, Senhor, do nosso conforto, Senhor, da nossa preguiça, muitas vezes, para olhar para o outro. Sempre a Tua palavra vai nos chamar para uma prática. Senhor, obrigada, Senhor, porque a Tua palavra nós podemos praticar ela, Senhor, se assim nós quisermos, Pai. Espírito Santo do Senhor, nós Te louvamos, porque o Senhor é aquele que nos convence.
O Senhor é aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, Senhor. E é só o Senhor que pode nos convencer a viver essa linguagem do amor, a expressar essa linguagem do amor para as pessoas ao nosso redor, Pai. Nos mostra, Senhor, quem são aqueles que precisam desse amor nosso, Pai. Quem são aquelas pessoas, Pai, que não estão sendo amadas, Pai, da maneira que o Senhor deseja que elas sejam amadas. Pai, no nome de Jesus, Pai, obrigada. E eu peço que o Senhor abençoe a cada um, Pai, que está ouvindo essa mensagem agora, Pai, que o Teu Espírito Santo use cada um de nós, Pai, para demonstrar, Senhor, que no Teu reino, Pai, os valores são invertidos, Pai. Que no Teu reino, Pai, maior é aquele que serve, maior é aquele que se faz o menor de todos. Porque o Senhor Jesus, o Senhor que é o Rei dos Reis e é Senhor dos Senhores, o Senhor se fez servo de todos e o Senhor deu a sua vida pela nossa vida. Nós te agradecemos, Pai, com o nosso coração grato. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja em nossas vidas hoje e para sempre. Amém.